Muita polêmica na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Ji-Paraná na votação do veto total do prefeito Isaú Fonseca ao projeto de lei aprovado por unanimidade pelos vereadores e que prevê melhorias no atendimento do autista do município. Nesse momento a gente observa aí a plenária com bastante pessoas para acompanhar a votação e aqui o lugar de debate, o lugar dos vereadores vazio. Eles estão nesse momento reunidos lá na sala que antecede o plenário de debate. Isso tem acontecido com muita frequência nos últimos dias, vários assuntos polêmicos sendo votados na Câmara de Vereadores e isso sempre acontece. No plenário, pais e mães de autistas pediam dos vereadores a derrubada do veto. Ao vetar o projeto, o prefeito Isaú Fonseca disse que ele cria gastos e não pode ser de iniciativa da Câmara, mas sim e exclusivamente de iniciativa do prefeito. A Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores, no parecer, assim como o vereador Edísio Barroso, afirmaram que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que nos casos em que o Legislativo não determina o valor e nem nomeia a despesa, pode sim criar projetos desta natureza. Há 2 semanas, o prefeito havia vetado 2 projetos do vereador Admilson Procópio, pelo mesmo motivo. Os projetos tratavam de melhorias de pontes na área urbana e na área rural. À época, por unanimidade, os vereadores derrubaram o veto do prefeito. Na ocasião, o vereador Admilson Procópio falou o seguinte para a nossa reportagem. Então, em conversa com todos os vereadores entenderam que é necessário esse projeto, que vai ajudar o nosso município e graças a Deus, eu tenho a agradecer primeiramente a Deus e agradecer todos os vereadores por ter apoiado eu nesses 2 projetos. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara de Vereadores, Anderson Araújo, o Bença, à época deu parecer favorável ao projeto, mas ontem, contra ele mesmo, votou pela permanência do veto do prefeito. Ele disse que tomou essa atitude porque após o veto se reuniu com Edísio Barroso e ficaram de buscar um entendimento com o prefeito, mas Edísio não cumpriu o acordo. Estivemos no primeiro momento, sim, votando a comissão CCJ a favor desse projeto, a qual veio o veto total do Executivo e como houve o veto total, voltou para a nossa comissão. Chamamos o vereador Edísio, a qual parabenizo pelo excelente projeto, mas o executivo, o jurídico do executivo, alguns artigos havia falado que era inconstitucional. Então, neste momento, conversamos com o vereador Edísio, junto com a sua assessora, que também é advogada, e acordamos para que o mesmo levasse ao executivo um ofício. E nesse ofício, na sessão anterior, nós iríamos usar a tribuna, até mesmo louvável, porque ele é de fato o autor desse projeto, para que pudéssemos falar que ele seria o autor desse projeto. E o Executivo estaria retirando esses artigos a qual o jurídico dele havia falado que era inconstitucional. E, infelizmente, ele não honrou com essa nossa reunião. E eu falei hoje, independente do executivo ou não, nós temos que ser de uma palavra, né? Temos que ser de uma palavra e a comissão decidiu manter esse veto. Mas lá na primeira análise, quando o projeto passa pelas comissões, por que vocês se manifestaram lá no primeiro parecer favorável, vereador? Até mesmo porque nós temos um parecer favorável do jurídico da nossa casa. Mas até mesmo hoje nós temos no Supremo decisões, né, diferentes. E assim ocorreu com o jurídico da casa e com o executivo. Como houve esse acordo com o vereador autor desse projeto, o nosso voto hoje foi para manter. Até mesmo porque caso não
estivesse ocorrido esse acordo, sem dúvida, eu iria derrubar esse projeto, não somente eu, mas como a nossa comissão, a CCJ. No final, com exceção de Marcelo Lemos e Edinho Fidelis, os mesmos vereadores que há 2 semanas derrubaram 2 vetos do prefeito, ontem mantiveram o veto. Votaram com o prefeito para manter o veto os seguintes vereadores: Admilson Procópio, Negão do Isaú, Professor Elvis, Juscelia Dalla Piccola, Anderson Araújo, Ubença e Westerley Cardoso. Votaram para derrubar o veto Edinho Fidelis, Edísio Barroso, Marcelo Lemos, Nim Barroso, doutora Rosana e Vera Márcia. 5 vereadores estiveram ausentes da sessão: Bruno Carvalho, Beto Wozniak, Janete Almeida, Lorenil Gomes e Josiel Carlos de Brito. Nossa reportagem entrou em contato com cada um deles. Bruno Carvalho enviou à nossa reportagem um ofício do dia 6 de junho, que protocolou na Câmara de Vereadores, informando que não estaria na sessão devido a compromissos que não dava para remarcar. Não se explica no ofício quais são esses compromissos. Beto Wozniak não explicou se estava viajando, porém respondeu à nossa reportagem afirmando que é favorável ao projeto para autistas, mas se estivesse na sessão na terça-feira, votaria para manter o veto do prefeito, pois o vereador Edísio Barroso, de acordo com ele, fez compromisso de buscar entendimento com o prefeito após o veto e não cumpriu. Janete Almeida: não consta viagem no portal Transparência e não respondeu ao nosso pedido de informação, sempre até o fechamento da matéria. Lorenil Gomes disse que tinha viagem programada para Brasília, não consta no portal Transparência, mas respondeu ao nosso pedido de informação. Lorenil disse que se estivesse na cidade, votaria favorável ao veto do prefeito, pois houve um acordo com Edísio Barroso de buscar uma solução junto ao executivo, que Edísio não cumpriu. Josiel Carlos de Brito: consta viagem a Brasília, pedido feito e concedido há 2 semanas, conforme portal Transparência. Respondeu à nossa reportagem que está viajando. Autor da matéria, Edísio Barroso se mostrou bastante decepcionado e disse que os vereadores ontem fizeram uma votação especificamente política. É triste, né? Porque, veja bem, nós tínhamos o parecer tanto da CCJ quanto da Procuradoria. E hoje houve um posicionamento contrário da CCJ. E a gente fica triste com essa situação e fica evidenciado que é uma decisão política e não técnica. A defensora pública Lívia Iglesias disse que a Defensoria Pública atende a vários casos de autistas e lamentou que a Câmara não tenha derrubado o veto. Sim, nós acompanhamos vários casos de crianças e adolescentes, inclusive adultos, que são portadores de espectro autista. Mas não há uma política pública instituída no município de uma forma concatenada, de uma forma unânime. Então, o que a gente precisa de um sistema criado pelo município, escutando as pessoas com transtorno de espectro autista, seus familiares, a sociedade civil, os profissionais de saúde, de educação, que têm especialização nisso, para criar um mecanismo de atendimento integrado com todos os órgãos do município. Realmente faltam políticas públicas, não há política pública instituída e isso, claro, gera um prejuízo para a população de Paranaense como um todo, em especial para as pessoas com espectro de transtorno autista. É uma questão de entendimento, entendeu? Não que um esteja errado e o outro esteja certo, mas eu acho que nessa discussão do vício de iniciativa, a gente perdeu a discussão sobre o mérito. Né? Que era o que a gente ouviu aqui na plateia, as famílias clamando por uma instituição de políticas públicas. Eu, como defensora, defendo isso. Membro de uma comissão da OAB que acompanha o Legislativo, a doutora Sueli Viana também lamentou a não derrubada do veto. Então, a gente, como advogada, não analisei com tanta profundidade, mas segundo o parecer da Câmara, ele é constitucional.
Então houve uma divergência de constitucionalidade, até eu falei na tribuna que, havendo realmente o entendimento de que há inconstitucionalidade, o Executivo ele poderia buscar por uma ação direta de inconstitucionalidade ao STF para verificar Posteriormente à votação aqui. isso. Então, independente, né, se fosse derrubado o veto, poderia sim, o entendimento do Executivo se mantendo de que era inconstitucional, ele poderia sim. Mas seria um questionamento judicial. O senhor acha que hoje o veto poderia ser derrubado? Poderia. O presidente da Câmara de Vereadores, Negão do Isaú, disse que o veto deu-se especificamente porque o Legislativo não pode criar gastos. Mas, de acordo com o Negão, houve um compromisso do prefeito Isaú Fonseca de, na próxima semana, o Poder Executivo enviar o mesmo projeto à Câmara de Vereadores. A Leonice de Jesus, a mãe de autista, estava muito revoltada no plenário. Por que, Leonice? Revoltadíssima. Eu sou mãe de autista. Eu presencio todos os dias o sofrimento de mães, de pais com os filhos com transtorno do espectro autista. Eu sou mãe do João Pedro. Lindo, amo meu filho. E ele precisa muito de terapias. É um direito dele. É um direito de todos os autistas. E que hoje aqui foi derrubado todos esses direitos. Direito do meu filho, direito de outros filhos. Tem mãe que sofre muito, até para conseguir levar os seus filhos até no centro, porque mora longe, né? Tem uns que estão há meses esperando na fila por terapias. Hoje eu falei assim, na discussão, ali na sala, entre vereadores, políticos, eu falei que eu consegui 2 vagas de terapia para o meu filho. Ter mãe fala, ah, você conseguiu? Parabéns! Porque tem mães que não conseguem há anos, esperando uma vaga. A senhora entende que houve uma motivação política? Sim, houve politicagem em cima, sim. Muito feio isso. Nossos filhos não precisam disso. A sociedade não precisa disso, de briga, né? Muita politicagem, muito palanque. Vaidade política. Para enaltecer o meu eu, né? O Todo-Poderoso.